Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast Lucro à Mesa. Podcast destinado para você que é dono de restaurante, que pretende ter um restaurante, que trabalha na área, quer se aprofundar mais e ter melhores resultados. É isso que a gente entrega, é isso que a gente quer trazer, a gente quer profissionalizar a área. Certo, Henrique? Certíssimo, João. Maravilha. Para quem não conhece, chegou agora, caiu de paraquedas, nunca viu nada nosso. Sou o João, eu sou gerente profissional de restaurantes, especialista em CMV, especialista em serviços. Meu nome é Henrique, eu sou sommelier profissional, formado pela ABS, também especialista em serviço em restaurante. E hoje, Henrique, o nosso tema, cara, bem legal, que vai de encontro com a jornada que a gente tá, que é a jornada da gestão de pessoas, E o nosso tema é: não consigo formar líderes no meu negócio. Mas, e vou falar, gestão de pessoas é uma área que, no geral, tem um monte de dificuldades, hein? Isso em todo tipo de negócio, né, cara? Não só... Mas parece que às vezes restaurante acho que é um pouco mais difícil. Eu vou até falar um pouco depois sobre isso. Eu não vou nem dizer que é mais difícil, mas é tanto detalhezinho para prestar atenção. Tem seguir regra de higiene, manipulação, atendimento ao público. Muita coisa, né, cara? A gente equipara a uma indústria, só que em menor porte, né? Com faturamento menor, obviamente. Nem sempre. Mas porque tem uns restaurantes aí que são brutos. Só que assim, porque você pega uma matéria-prima, né, um insumo, transforma aquilo lá num produto final, você manipula tudo aquilo, você armazena aquilo. Com outro fator também, você né? tem o atendimento ao público, você tem venda, você tem compra, você tem estoque, armazenar. Cara, é loucura, né? Tem um detalhe importante também. Você está lidando com um cliente que está com fome. Isso é verdade. Então, Mas vamos lá. Essa dor, Henrique, eu vejo que é uma dor muito comum nos donos de restaurantes, tá? E é um dos motivos que faz o dono de restaurante ser escravo do negócio, né? Eu vejo assim, ó. Inclusive, quando eu abri meu restaurante, muita gente falou pra mim, restaurante, você vai ser escravo do negócio, né? E o pessoal tem muito essa cabeça. Realmente, eu fui escravo do meu negócio naquele momento, porque eu não tinha experiência, enfim, né? Conhecimento. E muita gente acaba se tornando escravo do negócio porque não tem essa experiência. E aí você não sabe lidar com pessoas, não conhece sobre gestão de pessoas e processos. Exatamente. E aí você não consegue criar líderes. Porque, obviamente, João, Henrique, vocês estão falando que eu não preciso estar na operação, mas alguém precisa. Faz sentido? Faz sentido. Se eu não vou, né? Se eu não preciso estar no meu negócio, alguém precisa estar. E tem que ser uma pessoa de confiança, que saiba lidar com outras pessoas, com processos e que então tenha uma posição de liderança. Só que nem sempre, talvez, a maioria das vezes, a gente não encontra essa pessoa pronta, né? Eu gostaria muito de encontrar aquele líder pronto pro meu negócio, cara que já chega pronto, cara. Mas assim, se o cara chega pronto demais... Eu vou ser até um pouco mais radical. Acho que ninguém a gente encontra pronto, porque quando a gente pega alguém que já é muito pronto, vem junto os vícios de outra empresa. Exatamente, eu ia falar isso. Gente, se chegar alguém no seu negócio pronto demais, desconfie, treine, teste essa pessoa. Sabe por quê? Porque são vários negócios, são negócios diferentes. Então, cada negócio é um negócio. Então, a pessoa nunca vai estar pronta para o seu negócio. Por mais que ela esteja num patamar melhor que outras pessoas, isso eu acredito, isso acontece. Sim. Mas ela não está pronta para o seu negócio. E você vai deixar ela pronta. Com alguns você vai ter mais facilidade, com outros você vai ter mais dificuldade. Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo. Vamos dizer que eu tenho um bistrô e de repente eu peguei um cara que foi gerente de restaurante por 20 anos. Não dá pra falar que ele não sabe o que ele faz. Ele sabe muito bem, ele já é um gerente pronto. Só que às vezes o estilo de gerente que ele é gerente de churrascaria. E pra bistrô não se aplica muita coisa. Então, exatamente. Por mais pronto que você pegue o cara, ele não vai estar dentro do processo que você precisa. Exatamente. Ele vai ter que se adaptar ao conceito do seu negócio. Exatamente. Né? Então, quando a gente fala de formar líderes, né, existe uma primeira coisa, Henrique, que eu falo que é o seguinte: lidar com pessoas. E é uma parte difícil. Porém, eu gosto, mas assim, é uma área difícil. As pessoas, elas são diferentes. Então, acho que isso que traz dificuldade, porque a gente tem que tratar... É o primeiro ponto, tá? Na minha opinião,
Que a gente, como líder, a gente tem que tratar as pessoas em sua individualidade. Com certeza. Então, obviamente, né, existem regras e processos dentro da empresa. Uma coisa que eu sempre falo, não é a empresa que se adapta ao funcionário, é o funcionário que se adapta à empresa, ao conceito, à cultura da empresa. Porém, o líder, quando ele vai lidar com as pessoas do seu time, cada pessoa, ela tem uma personalidade, ela tem uma crença, ela foi criada de uma maneira diferente, teve experiências diferentes, trabalhou em lugares diferentes. Então, são pessoas diferentes. Então, eu preciso saber tratar essas pessoas em suas individualidades. Por isso é difícil. Isso é uma coisa que, olha, demora muito pra gente conseguir dominar isso, hein? Demora bastante. Porque... Por mais que eu deteste esse termo, envolve realmente quebrar paradigmas, porque... Sim. Não, a gente não lida... Quando a gente lida com alguém, a gente não lida só com aquela pessoa, a gente lida com a nossa percepção daquela pessoa também. Exatamente, nesse ponto que eu ia chegar. E quando a gente fala, né... Até vou falar uma palavra que ultimamente eu tenho ranço dessa palavra, não gosto muito, porque o pessoal tem usado ela de maneira genérica e tal, mas tem uma palavrinha chamada empatia, que a galera fala muito. Mas o que é empatia? Só pra galera entender. A empatia... Né? Fala muito, a maioria nem sabe o que significa. Exatamente. Né? Tá, é se colocar no lugar do outro. Ok. Só que eu costumo falar o seguinte, é você se colocar no lugar do outro, realmente vestir os sapatos do outro. Ou seja, não adianta eu me colocar no seu lugar, Henrique, com as percepções que eu tenho. Então, justamente, a empatia ela é tão profunda, por isso que ela é muito difícil, porque eu tenho que me colocar no seu lugar, só que pensando como você, com as crenças que você tem, com a criação que você teve, por isso que é difícil. Justamente. Porque se eu me coloco no seu lugar com a cabeça que eu tenho, não é empatia. Exato. Entendeu? Exatamente. Uma coisa... Nossa, é completamente alheio, não tem absolutamente nada a ver com restaurante, mas... Me veio agora você falar, se colocar no lugar do outro com a experiência do outro. Lembrou daquela cena do filme Sully, o herói do Rio Hudson? Não assisti esse. Cara, maravilhoso, maravilhoso. Tem uma cena no julgamento dele. Não vou contar a história do filme, porque, enfim. Mas tem uma cena do julgamento dele que estão tentando recriar um acidente de avião e... Não me lembro exatamente, mas... Todos davam certo, né? Todas as recriações davam certo e tal. Tem uma hora que o advogado chega e fala, tá, mas faz isso demorando pra pensar o tempo que ele pensou, porque vocês já sabem o que vai acontecer. Faz isso como se vocês não soubessem o que vai acontecer. Exatamente. Aí é outra história, Exatamente. né? É fácil a gente julgar uma ação de alguma pessoa. Até falo isso em restaurante. É fácil a gente julgar a maneira como uma pessoa resolve ou deixa resolver um problema. Quando a gente já sabe o que é o problema, a gente já sabe o que aconteceu, a gente já sabe como o cliente reagiu. Exatamente. Então a gente já teve o feedback, a gente já teve todo o acontecimento, a gente já tá fora da caixa, digamos assim. É difícil a gente resolver, por exemplo... mas se eu fosse... Todo mundo vira especialista depois que a coisa já tá feita, né? Sempre. E aquele negócio, se eu fosse fulano, eu faria óbvio... assim. Só é óbvio depois com quem fala. Exatamente. Se eu fosse fulano, eu resolvia assim. Se eu fosse fulano, resolvia assado. Tá, mas naquelas circunstâncias, com as limitações... se acontecesse agora, de surpresa, sem você esperar, exatamente, sem ter tempo pra pensar numa solução. Justamente. Será que você faria melhor? Aí que tá, né? Porque se coloca naquela circunstância, naquela situação, de repente com as limitações que aquela pessoa tem, ou na pressão que a pessoa está... Enfim, então isso é muito difícil, né? Então por isso que lidar com pessoas... Eu acho que esse vai ser um dos podcasts que a gente vai conseguir... De repente vai ser até bem profundo o papo, porque é um papo legal, eu particularmente gosto bastante, mas ele é muito complexo. Talvez a gente tenha que fazer outros podcasts sobre isso, porque... realmente é difícil. Então, a parte difícil de você formar líderes é porque o líder, a pessoa que vai ter um cargo de liderança no seu negócio sendo pequeno ou grande, essa pessoa que de repente ela vai estar no seu negócio como um cargo de confiança, para que você possa sair do seu negócio, para que você possa olhar estrategicamente, para que você não precise ficar preso na operação, essa pessoa ela vai ter um cargo de liderança, então ela vai ter liderados. Então você precisa de uma pessoa que saiba lidar com outras pessoas.
E aí, eu digo mais, viu, Henrique? Quando eu penso num cargo de liderança, né, e numa pessoa para ocupar esse cargo, eu não penso nas hard skills, né? Ou seja, nas habilidades técnicas dessa pessoa. Não. Porque habilidade técnica a gente consegue ensinar. Eu ia entrar nesse ponto agora que você falou. Mas termina o raciocínio que... Aí você já até completa. Mas a gente tá... É isso mesmo. Ó, agora, eu escolho a pessoa para ter esse cargo de liderança. Essa pessoa que ela tem o que a gente chama de soft skills, que são as habilidades emocionais, por exemplo. Então é a pessoa que tem caráter, é a pessoa que ela tem valores, é a pessoa que é dedicada, que é persistente, que é proativa, que é disciplinada, que é comprometida, que tá ali, que veste a camisa da empresa, que se precisar dobrar, ela dobra, que se precisar trabalhar na sua folga, ela trabalha, ela vai pensar num todo, ela tem não diria dom, mas ela tem uma habilidade em lidar com outras pessoas, ela sabe resolver problemas, situações, conflitos, porque aí a parte técnica, que aí de repente se a pessoa saber lidar com um indicador, sei lá, saber controle de estoque, saber a parte de gestão de compras, isso aí você consegue ensinar. É que isso aí é tudo preto no branco. Exatamente. São processos, né? O número é preto no branco, cara. Ou é ou não é, não tem meio termo. Agora, lidar com gente, lidar com pessoas... Justamente. É qualquer coisa menos preto no branco. É 1 milhão de nuances. É difícil. E eu vou dizer, cara, eu acredito muito... Aliás, não acredito, né? É empírico, mas... Muita coisa a gente consegue ensinar. Sim. Por exemplo, aquela pessoa tem o dom da venda. Não, aquela pessoa teve uma técnica de venda que ela aprendeu e ela usa... Tem alguns que isso é intrínseco, né? Mas para algumas pessoas, mas é técnica. Mas é técnica, exato. Talvez a pessoa nem saiba que está usando uma técnica. Aplica sem conhecer, mas é técnica. Acontece, né? Tem pessoas que têm mais facilidade. De pessoas já é uma coisa que eu acho que é muito atrelada à personalidade e perfil de pessoa. A gente não consegue... A gente consegue, mas é muito raro você ensinar liderança. É mais difícil, né? Exatamente. Eu acho que assim... o líder, ele já tem predisposição a ser líder. Eu concordo, viu, Henrique? Assim, algumas pessoas podem assistir esse podcast e não vão concordar muito com isso. Mas eu ia chegar no segundo ponto, né? É isso que você falou. Um negócio chamado perfil comportamental. Então, existem vários perfis, né? Tem aquela pessoa que ela tem um perfil mais de liderança, tem aquela pessoa que tem um perfil de liderado. Isso é normal e tá tudo bem, ainda bem que existe isso. Sim, com certeza. Imagina se todo mundo quisesse ser líder. Gera conflito. Exatamente. Tanto é que, se de repente a sua empresa tá dando muito problema entre os funcionários, faça um teste comportamental com essa galera. Você vai ver que às vezes, ou ali, provavelmente, se dá dando conflito, a maioria ali tem um perfil mais dominante, um perfil mais de liderança. Então bate cabeça, porque um quer ser mais dominante do que o outro. Isso é normal, né? Agora, por exemplo, se você coloca duas pessoas com... Vou falar de perfil comportamental. Se você tem 2 funcionários em níveis iguais de hierarquia, os 2 têm perfil com liderança alto, a chance de ter um atrito entre os 2 é muito grande. Se você coloca 2 que tem um perfil de conformidade alto, não sai nada. Exatamente. Exato. E aí que tá. Por isso que eu até ia chegar num ponto que é o seguinte. Uma cagada que eu vejo, tá? Isso não só em restaurante, em vários lugares, mas em restaurante eu vejo também, que é você pegar lá o melhor funcionário e você promover esse cara. Então, vamos colocar isso... Eu posso colocar isso em qualquer negócio. Esse é um assunto complicado. Mas eu vou jogar essa situação no restaurante em si, porque a gente fala de restaurantes, mas eu poderia jogar em qualquer tipo de negócio. Bom, uma cagada que o pessoal faz muito quanto isso, o meu cara que for top 1 de vendas vai virar gerente. Pronto, você mata o seu restaurante, cara. É nesse ponto que eu ia chegar. Então, assim, vou pegar o meu melhor garçom, o cara que mais vende, e eu vou transformar esse cara em gerente. O que acontece? Por que pode? Assim, pode dar bom? Pode. Se o cara tiver... Às vezes o cara tem um perfil de liderança, tal, legal. É mais fácil dar ruim do que dar bom, mas pode ser que funcione. Pode ser. Só que, em tese, não é... Eu gostaria que vocês entendessem o seguinte, não é
que vai dar errado, mas a motivação que você está usando para promover essa pessoa é errada. Exato. Então você tem que usar outra motivação. Por quê? O que pode acontecer, né? Então pensa assim numa escada hierárquica dentro do seu restaurante. Então eu tenho lá os garçons, meu negócio está crescendo, eu não tenho ninguém de gestão. Eu quero atribuir alguém como maître, por exemplo, ou como gerente, né? Depende do tamanho do negócio, ou do jeito que eu vou escalonar isso. Então eu pego o meu até mesmo melhor líder de setor, cara. Eu vou pegar meu melhor vendedor, melhor garçom, cara que mais vende, e eu vou trazer esse cara para maître ou para gerente. E aí, olha o que pode acontecer para você entender. De repente, quando você vai pegar esse cara e você vai trazer ele para um degrau acima, primeira coisa, essa escada não retrocede. Então daqui, tchau, né? Ou ele não vai voltar para garçom, não. Ou ele sobe mais se o negócio estiver crescendo, tá indo bem, ou tchau, não deu certo, tchau. E outra coisa, esse cara, você vai atribuir novas funções para ele, porque essa é a ideia. Você vai trazer um cara para um cargo de gestão para que você possa atribuir mais funções e você começar a sair do negócio. Então, você vai, de repente, atribuir mais funções gerenciais, mais funções de gestão. Então, você vai tirar esse cara um pouco do protagonismo do atendimento, da venda, e você vai trazer esse cara para gerir outras pessoas. O que pode acontecer? Bom, a primeira coisa que pode acontecer é você perder o seu melhor vendedor. Mas é isso. Você pega o cara que mais vende, você vai perder seu melhor vendedor, suas vendas vão cair, esse cara pode não ser um bom líder, não saber lidar com pessoas, ele vai contaminar, vai arrumar briga, vai arrumar conflito com outras pessoas, por dois motivos, porque às vezes o cara, é muito autoritário, não sabe lidar com pessoas, vai espanar a galera, ou às vezes é um cara que tem um nível de conformidade muito grande, a galera faz o que quer com ele, e aí o que acontece? Vai baixar toda a produtividade do seu time. Exatamente. Vai tirar o resultado. Você vai ver os seus indicadores fazendo isso. Você vai falar, mas por quê? Meu melhor garçom trouxe ele para gerente e... Nossa, mas não tá legal. E aí a pessoa pensa assim, mas é porque eu sabia que eu não podia sair do negócio. Não, você promoveu a pessoa errada. Exatamente. E às vezes você acaba desmotivando aquela pessoa, porque às vezes o cara é um vendedor nato, o cara gosta de vender. O cara começa a se frustrar porque ele não consegue mais vender, porque ele não tem mais tempo de venda. Exatamente. E aí você pega um cara que de repente motivava a equipe com uma competição. De repente você tem uma competição amistosa entre os vendedores. Vendi mais, vendi menos e tal. Você perde esse elemento, o resto da equipe começa a desmotivar também. Exatamente. Porque o gerente está desmotivado. Então, primeiro passo para você começar a querer formar líderes no seu negócio, você vai pensar na motivação disso, ou seja, quando você for pegar alguém para subir essa escada, entenda o perfil comportamental das pessoas. Você não vai promover o seu melhor vendedor, você vai promover aquele que tem um perfil melhor de vendas. Pode ser que seja o melhor vendedor? Pode. E aí pode ser que dê certo. Ok. Agora... Porque se o cara é o melhor vendedor, mas ele tem um perfil gerencial muito bom, ele vai puxar a equipe pra cima. Exatamente. Ele vai trazer a equipe pra junto com ele. Então ele vai formar vendedores. Exatamente. O que não é a regra. Não, longe disso. Mas não dá pra falar que não acontece, porque nós já vimos acontecer. Sim, já vimos. E eu falo o seguinte, gente, ó. Então, primeira coisa, você vai entender o perfil de cada colaborador seu, cara, de cada funcionário seu. Você vai ver esse cara aí, se ele tem um perfil mais proativo, de liderança. Então, você vai começar a observar. Você tem um time ali, vê o cara ali que é mais proativo, ou que chama mais a equipe pra junto dele. Você vai perceber, é uma pessoa normalmente que ela é mais proativa, que ela puxa responsabilidade, que ela resolve problema. Então, às vezes, sabe aquela pessoa que deu um problema, não pode deixar que eu vou lá na mesa e resolvo. Essa pessoa, e isso às vezes é instintivo, tá? Não é que a pessoa quer puxar o saco, não, porque é dela. Ela puxa mais responsabilidade. E você vai perceber que as pessoas, por mais que não tenha nenhum cargo de liderança, as outras pessoas sempre perguntam as coisas pra essa. Rapaz, isso acontecer com a gente. Acontecer com a gente, porque...
A própria equipe do seu restaurante vai te falar quem que é o gerente. Exatamente. Nós já tivemos casos absurdos de, por exemplo, a equipe não sabe, precisou ser feita uma reunião para falar que a funcionária X era gerente, porque a equipe não sabia que o cargo dela era de gerente. Exatamente. E mesmo depois disso, ela continuou não sendo vista como gerente pela equipe. E às Porque vezes não nem tinha por liderança, não nem tinha... por cliente, nem por... Ninguém levava a sério. A verdade era essa. Por uma falta de liderança, uma falta de perfil, independente do motivo. Então, outra coisa, tomem cuidado. A própria equipe tinha eleito um gerente que era outro garçom. Exatamente. Exatamente. Então, o que acontecia? Às vezes, essa pessoa que era de fato a gerente no papel mandava fazer alguma coisa, todo mundo ignorava. E seguia o que o garçom estava mandando fazer, porque sentia muito mais segurança, sentia mais competência, sentia mais tino pro negócio. E isso acontece... É raro, mas acontece sempre. Exato. Então, olha o problema em você colocar a pessoa errada para gerir o seu negócio, né? Às vezes porque é meu amigo, minha amiga. Cara, não faça isso. Separe as coisas. Escute essa frase e leve ela em consideração. Amigos, negócios à parte. Cara, independente. Justamente. Leva isso pra sua vida que você vai ser muito mais feliz. E aí... multiplique quando dá com família, inclusive, hein? Putz, cara. Pelo amor de Deus. Porque acontece também, vou trazer meu irmão pra ser meu gerente, vou trazer meu cunhado. Não, faça isso não, filho. A não ser que o cara realmente seja bom, tenha um histórico, e aí beleza. E mesmo assim, eu não sou um cara que gosto muito de trabalhar em família e tal. É difícil, né? Você tem que saber, e depende da família, é muito mais complicado. Não é que não dá certo, mas... Pode dar certo. Tem muito negócio familiar que dá certo. Tem muito negócio familiar que dá certo. Só que você corre o risco constante de cair numa armadilha, que é não conseguir separar o profissional do afetivo. Às vezes você precisa, por exemplo, digamos assim, era uma situação que é complicadíssima. Complicadíssima. Vamos supor que você é o gestor do negócio, você é o dono do negócio. E de repente seu pai e a sua mãe são seus funcionários. Como que você dá uma bronca neles? Cara, eu vou falar uma coisa que eu passei, tá, Henrique? Ó. Quando eu abri o restaurante, então, alguns sabem como foi a história, outros não, mas enfim, só resumindo. Eu abri meio que com um esse sócio, na época, só resumindo, esse sócio, ele um pouco antes da gente abrir, a gente montou todo o plano de negócio e tal, esse sócio, ele tava com o nome meio fudido e tal, eu falei, vamos fazer o seguinte... eu queria o cara, só que assim, você vê também a escolha do sócio errado, né? E não pelo nome, tá, gente? Não é por isso, mas é assim, eu queria que esse cara fosse meu sócio de qualquer jeito. Falei, não, beleza, fazer o seguinte, coloca no meu nome, regulariza a sua vida e a gente depois inclui você no contrato social, beleza, tal. Deu 2 semanas de negócio, o cara me deixou na mão. Pum. Não é, porque ele não entrou com grana, não entrou com nada, saiu fora. Bom, beleza, visto essa situação, meus pais, logo depois, eles entraram pra me ajudar. Minha mãe e meu pai já tinham trabalhado com restaurante e tal. Já tinham tido uma pequena experiência, enfim. Né? Um negócio também. E me ajudaram em bastante processos, né? Só que a gente teve algumas situações que foi muito difícil nesse sentido. Porque depois, como que eu consigo falar de igual pra igual com os meus pais, que nós somos sócios, mas como que eu separo isso? Isso é muito difícil e às vezes talvez nem dá certo, porque hierarquicamente não dá. Exato. Então, enfim. A unidade familiar, ela em 99% das vezes vai ter mais peso do que a unidade profissional. Exatamente. Então, assim... Beleza, eu vou ver o perfil dessa pessoa só retornando, né? Então, você vai observar a pessoa que é mais proativa, que as pessoas seguem. Você vai ver que sempre tem uma pessoa ali que as outras pessoas seguem, tiram dúvidas. Fulano, como que faz isso? É aquela pessoa que, assim, a galera já vai deixando os problemas para aquela pessoa. Então, é uma pessoa que ela tem ela sabe fazer várias coisas, ela sabe resolver os problemas, as situações, sim, ela já pega a situação para ela. Então, normalmente, e as pessoas já respeitam, e é o que o Henrique falou, normalmente a sua equipe
indiretamente ela já vai falar quem que é o gerente ou quem que é o gestor do seu restaurante. Você vai ver, isso vai acontecer. Se não acontecer, é porque talvez nenhum da sua equipe sirva. Exatamente. Tá? E acontece também. Cara, e é uma coisa que parece que é até um pouco contra o que a gente fala, que a empresa não pode se adaptar à equipe, ao contrário que tem que acontecer, mas com gestão, com liderança, isso não tem a ver com insubordinação. Os seus funcionários, antes de qualquer coisa, eles precisam aceitar ser gerenciados pelo seu gerente, cara. É incrível isso. É porque assim, né? Senão você vai ficar um pouco mais difícil. Você cria você cria uma situação de pé de guerra. Então, por isso que é importante que seja uma pessoa que saiba lidar com outras pessoas. Inclusive, né? Chegando naquele... Quando a gente começou o podcast, por que na área de restaurantes, alimentação e bebidas, eu acho que é um pouco mais difícil, tá? Também traz uma dificuldade um pouco maior. Porque em muitos negócios, até às vezes em áreas corporativas, você tem pessoas com um nível maior de instrução, de cultura, de estudo. E isso é normal, tá, gente? Quando a gente pega a área de alimentação, infelizmente, é uma das coisas que a gente quer mudar, muitas pessoas não enxergam como profissão. Ainda é uma coisa marginalizada demais. Muito. Cara. Então, assim, você pega o cara que é garçom... Tem muita gente que não enxerga o garçom como uma profissão. É um bico. Tanto é que assim, ó, a gente conhece... Vai dar pra contar no dedo os garçons profissionais que a gente conhece. Só que os caras são bons. Só que assim, você pergunta a profissão deles, é garçom. E o cara é profissional nisso. O cara é bom. Exatamente. A profissão dele é garçom. É um cara que sabe, que se aprimora. Às vezes não é que o cara faz uma faculdade. Não, mas o cara se aprimora do jeito que precisa se aprimorar. Ele estuda do jeito que precisa estudar. E ele se prepara para a profissão dele. Então, só que isso é pouco. Hoje em dia, é o que o Henrique falou. A galera leva como um bico. Então, você vê o cara que é garçom, ele tá ali até achar alguma coisa melhor. Ou, né, tá ali esperando, exatamente, tá ali porque acabou de ficar desempregado, porque... Acaba sendo paraquedas. Ou porque, assim, o que tá acontecendo muito também, universitário, tô fazendo faculdade, é uma coisinha aqui pra eu ganhar uma grana, pra eu me manter. Só trampo de noite, eu só trampo no almoço, eu consigo fazer outra coisa. Exatamente. Pra complementar a renda, não é uma coisa que o cara leva como profissão de vida. Exatamente. Então, o que acontece? Você pega uma área que tem uma galera que não leva isso como profissão, é muito marginalizado, como o Henrique falou, e tem uma galera com um nível de instrução muito baixo. E verdade seja dito, não é valorizado por quem contrata também. Não é. Porque muita gente acha, muitos donos de restaurante ainda acham que ser garçom é só carregar bandeja. Exatamente, mas é o que eu ia falar. E a culpa não é da galera, a culpa é de quem contrata. Exatamente. A culpa vem desde a contratação. Se os donos de restaurantes eles tivessem um processo seletivo melhor... Ou seja, se vocês tiverem uma régua melhor e um processo melhor, e um dos nossos objetivos é isso, é melhorar essa questão. Exatamente. A gente vai ter um profissionalismo muito maior nessa área, tá? E aí fica mais fácil para todos. Só que para ficar mais fácil, primeiro é muito mais difícil, entendeu? Isso é normal. Com certeza. Então, Então, por isso que eu acho que é muito difícil nessa questão da liderança dentro... Porque você vai, às vezes, pegar uma pessoa que realmente, assim, ela não tem um nível de instrução, de conhecimento, um nível cultural, que isso torna mais complicado, mais complexo formar essa pessoa. Sim. Por isso que é um trabalho minucioso, é um trabalho gradativo, é um processo, você precisa... acompanhar, você precisa treinar, né? Exatamente. Só que aí pensa sempre nas soft skills. Esquece um pouco das habilidades técnicas. Técnica você ensina. É mais fácil de ensinar. A gente contratar um líder segue o caminho contrário de contratar um chefe de cozinha. Exatamente. Por exemplo, o chefe de cozinha é um líder. Só que antes de tudo, ele precisa ser bom de técnica. Dependendo do negócio ainda mais você precisa... Eu acho que contratação de gente para lidar com a equipe de salão, contratação de garçom, você primeiro tem que contratar uma pessoa que saiba lidar com pessoas. A técnica a gente ensina com o tempo. O chefe é o contrário.
Você precisa contratar um cara que tenha a técnica muito bem. E eu vou te jogar outra coisa, viu, cara? Henrique? Mesmo assim, eu ainda assim, ó. Pra mim, acho que é uma linha muito tênue. Porque o chefe de cozinha também. Cara, o que eu vejo? Ele vai ter um cargo de liderança dentro da cozinha. Ele tem que saber lidar com pessoas ali dentro. Ele precisa. Tanto é que a gente eu já tive muito problema com o chefe de cozinha por conta disso. Porque ele foi contratado única e exclusivamente por conta da habilidade técnica. O que aconteceu? Não deu certo. Então, assim. O cara ele tem que saber, é óbvio que isso vai depender de cozinha para cozinha. Exato. Né? Eu tenho uma cozinha mais requintada, óbvio que eu preciso de um cara. Eu tenho lá um bistrô, uma gastronomia não dá pra você clássica. ensinar técnica de cozinha pra um cara num bistrô que tipo assim, supostamente serve culinária tradicional francesa. Então, esse cara ele precisa saber. Exatamente. Né? Então você já parte de uma régua mais em cima do que de repente, não, eu vou ter um chefe de cozinha pro meu negócio que seja um negócio um à la carte comum, ou que seja um self-service legal, mas eu vou ter ali uma liderança dentro da cozinha, a régua é um pouco menor do que não é que ele não precisa técnica. Das soft skills, mas a prioridade acaba sendo outra. Sim, mas volto a falar, eu acho que depende do conceito do negócio. Na minha opinião. Na minha opinião, eu acho que depende do conceito. Porque se for um self-service que seja bom, que a gente tem aqui em Bauru, por exemplo, lugares bons, self-services bons. Temos ótimos, inclusive. E aí você tem ali, às vezes, uma liderança dentro da cozinha. Só que aí, eu acho que precisa ser uma pessoa que ela tem que saber lidar com as pessoas. Porque senão, cara, eu acho que assim, negócio ele é formado por pessoas. Então, as pessoas têm liderança, elas precisam ter um mínimo de... Porque assim, a gente já lidou com chefe de cozinha, que você sabe. Sim. Excelente em técnica. Excelente. Eu falo isso, não vou citar nome, mas o cara é muito bom em técnica. Um dos melhores que eu conheço, que eu já trabalhei. Trabalha muito bem. Só que assim, para lidar com pessoas é um cara muito difícil. Exatamente. Então, o clima na cozinha era horrível, as pessoas não gostavam. Só que tecnicamente o cara era bom. Só que deixava a desejar outros lados. E aí você tem dois caminhos. Tá. 3 caminhos. Treinar esse cara pra lidar com pessoas é mais difícil, às vezes não dá certo, porque às vezes aquele cara não quer e, você vai lidar com a personalidade da pessoa, isso é muito difícil. Tem gente que não muda, não vai mudar, não quer mudar e não entende por que tem que mudar. Ponto. Você não vai conseguir mudar essa pessoa. Acabou. Não, nem fica tentando. Você tem o caminho de mandar esse cara embora, tentar achar o cara mais completo. Dependendo de onde você tá, a cidade que você tá, legal, você consegue. Dependendo da cidade que você tá, você não consegue. E aí você vai para um terceiro caminho. Exatamente. Que traz um outro cara para gerir as pessoas. E aí, por exemplo, eu posso ter lá um chefe de cozinha, que é um cara, entre aspas, mais cuzão, que não sabe lidar com as pessoas, tal. Só que eu posso ter um gerente acima dele, que aí já é um cara que vai gerenciar a operação do restaurante inteiro. Sim. E esse cara lida com pessoas. Justamente. Legal. Um problema do segundo caminho. Tínhamos um chefe maravilhoso, em questão de técnica, um ótimo cozinheiro, entregava os pratos de maneira impecável. Só que era ruim pra lidar com pessoas. Sim. Era um cara difícil de trabalhar. Foi substituído por um chefe que tinha soft skills melhores, mas não tinha tanto mesmo assim, a gente acha... Mas você lembra? As pessoas acharam que tinha um soft skill melhor. Não, tinha. Mais ou menos. Lidava melhor com pessoas. Não, mas é aquele menos ruim. Esse é o problema, cara. Porque assim, depois ele deu B.O. Mas o que aconteceu? Não tinha as hard skills e aí os pratos começaram a cair a qualidade. Mas você lembra que depois todos os outros que trabalhavam com ele, que eram bons, saíram por conta dele. Então, assim, né? Até que ponto foi bom? A gente sabe, né? A gente sabe o desfecho, enfim. Mas isso acontece, então tomem cuidado, né? Tá, depois disso, pra eu criar um líder, eu preciso criar processos no meu negócio. Ou seja, se eu vou formar um líder na minha equipe, eu tenho essa pretensão, antes de tudo,
Eu preciso ter os processos bem definidos dentro do meu negócio. Exatamente. E eu saber exatamente quais funções que eu vou atribuir a esse cara. Porque então, de repente, se esse cara vai cuidar de compras, ou de estoque, ou de pessoas, ou de admissão e demissão, ou de entrevista, ou esse cara vai cuidar de recebimento, ou de tudo, ou ele vai cuidar de conferência de caixa, você vai listar tudo que esse cara vai fazer. Ele vai ser um gerente, ele vai cuidar de tudo isso. Cuidar de uniforme dos funcionários, vai cuidar de padrão de qualidade, vai cuidar de treinamento. Aí você vai fazer. Mas aí você lista essas funções, que é o que você quer atribuir para esse cara, e você vai criar processos para todas essas funções. Essas funções, tipo, se o cara vai cuidar de compras, o cara vai cuidar de abertura e fechamento de caixa, o cara vai cuidar de processo de qualidade, de recebimento, de estoque. Isso tudo tem que existir. Ele não tem que fazer do jeito dele, tem que existir processos bem definidos, do jeito que a gente já falou aqui muitas vezes, dentro do seu negócio, para que esse líder ele siga esses processos. Uhum. Porque é fácil. Aí fica mais fácil você formar essa liderança. Porque Justamente. você traz esse cara pensando nas soft skills, ou seja, pensando nas habilidades mais emocionais, tudo aquilo que a gente já falou, um cara que tem mais disciplina, proatividade, sabe lidar com pessoas, Você traz esse cara por conta disso, talvez tecnicamente o cara não é tão bom, e você começa a ensinar baseado no quê? Nos processos que já estão definidos. Então é muito mais simples. Processo de recebimento, meu amigo, é assim, assim, assado. Processo de compras é assim, assim, assado. Estocagem é assim, assim, assado. As regras são essas. Você vai ter que fazer isso, isso, isso. Para abrir caixa assim, para fechar caixa é assim. Então, com os processos definidos, fica mais fácil você pegar um cara e subir ele para a liderança. Uhum. Até porque daí você não gerencia. Tem aqui ainda? Acho que acabou. Já era, né? Bom, Já foi. já era. Você não gerencia pessoas, você gerencia os processos gerenciam as pessoas. Perfeito. Exatamente. Então, isso é importante. Só que criei os processos. Eu vou ter que treinar. Aplicar e eu vou treinar essa pessoa. Então, primeira coisa. Existe uma diferença entre eu simplesmente, é assim que faz, e do que eu realmente ensinar. Existe um negócio chamado delegar, só que delegar não é delargar. Exatamente. E as pessoas, elas estão confundem. mais delargando do que delegando. Exato, cara. E isso é muito louco, porque aí... aquela coisa, faz aí e é isso. E aí a pessoa, ela acha que, tipo assim, realmente eu não sei delegar. Eu não consigo. Não dá certo. Não é que não dá certo delegar, meu amigo. É que você tá delargando. Você tá simplesmente pegando e falando assim, o processo é esse, tá bom? Não. Pra você delegar, você precisa ensinar. Você faz com a pessoa junto. Ensina ela, mostra você fazendo. Depois você faz junto com ela fazendo. Deixa ela fazer, vai acompanhando. Você vai saindo um pouco de cena. Acompanha de longe. Então você vai começar a acompanhar indicador. Para depois você deixar ela fazer sozinha. Exatamente. E aí para que ela de repente possa passar para outras pessoas, inclusive. Então esse é o processo correto de delegar alguma coisa. Então, criei os processos, eu vou treinar essa pessoa para todos esses processos. Eu vou treinar ela a fazer compra no meu negócio. Vou treinar ela a gerenciar, a abrir e fechar caixa. Eu vou treinar ela a processo de recebimento, a gerenciar o meu estoque. E isso, por que dá trabalho? Por que muita gente não consegue? Porque isso demanda tempo. Sim. Isso não é do dia para a noite. Então, quando a gente fala aqui que a gente vai te ensinar a parar de ser escravo do seu negócio, a você ter mais tempo para sua família, a você ter mais tempo para olhar de cima o seu negócio nas partes estratégicas, não é que isso vai acontecer do dia para a noite. Isso leva tempo. Não é que a gente quer que você abandone o seu restaurante para viver a vida. Não. Isso leva um tempo. Justamente. Então você tem que entender que não é amanhã que você vai conseguir fazer isso. Então existe um processo. Você vai deixar tudo pronto, a cama pronta para você poder sair. E aí, você vai treinar esse cara. Depois que você treinar, você vai acompanhar. Depois você vai começar a acompanhar um pouquinho mais de longe. Solta o cara um pouco. Porque assim, óbvio que você tem o seu jeito de fazer as coisas. Justamente. Mas eu vou falar uma coisa. Algumas pessoas não concordam. Mas dorme com essa, tá?
é o seguinte. Não exija que as pessoas façam igual a você as coisas. Se você quisesse que as coisas fossem iguais ao que você faz, você ficaria fazendo. Exatamente. Então é o seguinte, você vai passar para outra pessoa fazer. O processo ele é daquele jeito. Agora, tem cada pessoa, ela traz um pouco do seu jeito para aquele processo. Aceite isso. E talvez, né, as pessoas sejam até melhores que você. Isso é bom, é isso que a gente quer. Eu falo o seguinte, dentro da minha empresa, né, se eu quero trazer um cara, se eu quero delegar alguma função, trazer um cara com uma certa responsabilidade, que eu já fazia... melhor do que eu. Exatamente, porque senão eu fico fazendo. Exatamente. Eu quero um cara que faça melhor, num tempo melhor, e arrume uma maneira melhor de fazer aquilo que eu faço. Justamente. Se for fazer do jeito que eu faço, eu mesmo faço, entendeu? Não preciso pagar outra pessoa, acabou. Então, assim, traz o cara e deixa... Aí você sentiu, ensinou, acompanhou, vai acompanhando de longe e solta o cara, dá autonomia pra ele, né? Coisas assim que não vão, obviamente... não tem possibilidade de ferrar com o seu negócio, mas assim, e se o cara fez uma cagada, pô, chama pra conversar, ó, lembra, por que você fez desse jeito? Ah, porque eu achei que assim ia ser melhor. Tá, vamos fazer o seguinte, da próxima vez, vem, me apresenta, vamos entender, né, porque de repente pode ser melhor sim, mas ó, como não deu certo, é porque o outro jeito era melhor, então vamos continuar fazendo do outro jeito, mas deixa o cara às vezes tentar. Deixa ele trazer a autonomia dele um pouquinho ali, porque senão você vai continuar preso. As pessoas não são iguais a você, aceita isso quanto antes, né? Exatamente. Exatamente. Uma coisa que a gente vê muito acontecendo, que você até falou, vou até puxar um gancho do que você falou, questão de contratar pessoas melhores. Tem muita gente que chega no cargo de gerente e aí a pessoa parece que acaba com a equipe. Ela só chama gente ruim pra trabalhar. Ela só chama gente que dá trabalho, de certa forma. Por quê? Porque ela tem medo de que se ela chamar uma pessoa melhor, ela vai tomar o lugar essa pessoa vai tomar o lugar dela. Ou ela vai parar de ter o protagonismo que ela tanto quer ter. Ela vai parar de ter o status de ser o gerentão. Insegurança e ego. Ego, exatamente. Insegurança e ego. Isso acontece, tá? E... Cara, às vezes você não vai acertar na primeira, inclusive. Às vezes você vai se decepcionar com algumas pessoas, isso é normal. E, cara, segue em frente, continua, você vai achar a pessoa certa. Mas, assim, pense em formar liderança dentro da sua empresa. Eu, se fosse você, pensaria numa empresa que forma líderes, que forma pessoas. Pensa o seguinte, você tem uma empresa, essa empresa ela tem que... trazer um resultado, e não só financeiro, não é uma coisa assim. Pensa assim, que é uma empresa que de repente a pessoa ela entra de um jeito e ela sai de outro. Pensa em melhorar a vida dessas pessoas. Pensa que essas pessoas, saindo do seu negócio, que elas saiam melhores do que elas entraram, não piores. Tá? Justamente. Então, pensa sempre em formar as pessoas, formar líderes. Essa é a melhor coisa possível para o seu negócio. Você pode ter certeza absoluta disso. Se você seguir o que a gente falou aqui, vai ficar muito mais fácil esse processo de formar uma liderança. Bom, falando em formar pessoas, até fazer uma propaganda não intencional, não remunerada. Por que eu gosto tanto do processo de formação de gerentes do Outback, por exemplo? Porque lá, primeiro, ninguém entra como gerente. A pessoa entra como cumim. Tem outros nomes que eu não vou lembrar agora, mas a pessoa entra como um cumim, sobe para garçom, depois ele sobe para um que é como se fosse um subgerente, aí ele sobe para um... Mais ou menos, as atribuições são um pouco... O que ele é um subgerente mesmo, ele é um auxiliar de gerência, vamos dizer assim. Como que funciona o curso? Para você virar um gerente do Outback, você tem que passar por todos os setores. Então vai demorar 1 mês, 2 meses, não me lembro exatamente. Você vai para outra loja, geralmente outra cidade. Igual, por exemplo, o pessoal daqui de Bauru foi para Campinas para treinar. Então você vai passar 1 semana na cozinha. Então cada dia você vai fazer uma coisa. Um dia você fica na pista quente, um dia você fica na fritadeira, um dia você fica na chapa, você fica na charbroiler, você fica no garde-manger, aí você vai pra pista fria, você vai pro bar, você vai pro salão.
vai pra limpeza. Por quê? Primeiro você vai aprender a fazer tudo dentro da loja. Depois você vai aprender a mandar. Perfeito. E aí você vê, ó, isso que é você... Investir na formar um na gerente. Formar, exatamente. É aí que eu falo, ó. Provavelmente esse cara que já tá chegando nesse nível, você vê que ele subiu todo um degrau, alguns degraus. E pra ele subir isso, ele tem que ter soft skills. Com certeza. Senão ele não vai subindo. Não, com certeza. Então já é um cara que tem as habilidades mais emocionais, soft skills. E aí as hard skills, você treina esse cara. Exatamente. Leva ele pra outro lugar e vai treinando. Pra depois ele chegar e ele sabe a parte técnica. Isso é legal. Justamente. É um sistema... Que funciona. Funciona muito bem. Funciona muito bem. Tanto que você vê a maioria dos donos de... Que o Outback, inclusive, tem um sistema interessante de franquia, que ele não é uma franquia 100%, né? Exatamente. Funciona com um sistema de proprietor. Então, você não franquia uma loja só, você franquia... Você pega um cara e transforma ele num sócio seu. E então você abre uma loja esse pra ele. cara que é dono do Outback num shopping, A grande maioria foi gerente de alguma loja. Exatamente. Ele trabalhou em outras lojas, foi crescendo, chegou uma hora que ele teve a oportunidade de ter uma loja do Outback pra ele. Exatamente. Então, aí que tá. Toda a parte gerencial, toda a parte de gestão, ela, além de tudo, conhece todos os processos da loja. Exatamente. Porque o gerente ele tem que ser aquele cara que você pode contar com ele. Então, por exemplo, deu um problema no caixa, eu preciso fazer uma operação. O gerente tem a obrigação de saber essa operação. Exatamente. Porque se ele gerencia, ele tem que saber fazer. Então, por exemplo, deu um chabu no forno, não consigo sair. Meu forno combinado tá numa tela, ele travou numa tela, eu não consigo sair disso. O gerente vai ter que resolver. Ele tá lá pra resolver. Perfeito. Então... Formar um gerente não é simplesmente você pegar um cara que se destaca e colocar ele pra resolver bucha. Exatamente. Ele tem que saber resolver a bucha antes de tudo. Perfeito. Gente, eu acho que deu pra entender, né? Foi legal. Acho que a gente poderia falar horas aqui ainda. Talvez a gente faça mais um episódio. Pra caramba. Porque a gente tem várias histórias, inclusive. Nossa. Mas... na hora de tentar, na hora de formar um líder, né, talvez seja por isso que você não consiga formar uma liderança, porque você não tem esses processos. Então, qualquer coisa, volta o vídeo, entenda melhor. Outra coisa, para você que ficou até o final, muito obrigado, parabéns. Curta aqui, se inscreva na nossa página, dá um joinha, compartilha com amigos, com quem você achar que deva compartilhar, que esse conteúdo vai ser bacana, porque isso ajuda a gente a chegar em mais pessoas, ajuda o YouTube a passar para mais pessoas, isso pra gente é importante. Comenta aí o que vocês acharam, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma outra ideia ou sugestão, manda pra gente, estamos abertos. Alguma coisa que a gente acabou não falando, que passou reto. Exatamente. Se você não concorda com alguma coisa que a gente falou, por favor, comenta com a gente. Sim, pra gente é legal também. Precisa ser debatida. Com certeza. Eu acho que o que você falou não tem nada a ver. Beleza, vamos desenvolver esse assunto. Exato. E ficaremos por aqui. Até breve. Tchau pra vocês, gente. Até a próxima.